Olá, hoje nós vamos falar sobre terapia fotodinâmica. Bom, essa disciplina é de microbiologia e imunologia. Os participantes são a Priscila, Samara e Vitória. Somos do quarto semestre de odontologia da Universidade Ibirapuera. Introdução à terapia fotodinâmica. O que seria terapia fotodinâmica? A terapia fotodinâmica baseia-se na administração tópica ou sistêmica de um corante fotossensibilizador, seguida da irradiação em baixas doses com luz visível de comprimentos de onda adequado. A terapia fotodinâmica tem dentre suas vantagens repetição sem resistência ao fármaco, pode ser usada com outras terapias, tem dupla seletividade, não apenas o fotossensibilizador pode ser direcionado para células ou tecido doente, mas também a luz pode ser precisamente focalizada no local da lesão. O processamento pode ser repetido várias vezes, uma vez que não há efeitos tóxicos cumulativos. Os corantes são caracterizados pela sua habilidade de absorver luz visível. Alguns desses compostos são capazes de induzir ou participar de reações fotoquímicas, o que fazem ser empregados como agentes terapêuticos. Os lasers de alta potência são utilizados com finalidade cirúrgica e podem remover tecido duro, como osso, esmalte e dentina, além de vaporizar o tecido mole, realizando incisões, gengivectomia e etc. Estes lasers atuam pelo aumento de temperatura e, por este motivo, possuem um importante efeito antimicrobiano associado à sua ação cirúrgica. Os lasers de baixa potência atuam como efeito terapêutico, ou seja, promovem reparação tecidual, modulação da inflamação e analgesia. Por não provocarem aumento de temperatura no tecido, não possuem efeito antimicrobiano associado. Estes lasers, porém, podem apresentar índice de redução microbiana na faixa de 99% a 100%, quando utilizados em associação com agentes fotossensibilizadores. A associação de uma fonte de luz com agentes fotossensibilizadores para morte microbiana é chamada de terapia fotodinâmica. Oi, meu nome é Priscila e eu vou falar um pouquinho sobre o processo que afeta os micro-organismos na terapia fotodinâmica. Como nós sabemos, os micro-organismos eles são bem resistentes e por isso ouvimos falar bastante de resistência microbiana. Nós temos doenças orais, né, de origem microbiana, que são a cárie, né, infecção periapical, doença periodontal, entre outras. E tudo isso é uma oportunidade para a terapia fotodinâmica, porque ela trabalha as bactérias, os fungos e os vírus. Para afetar esses micro-organismos, nós usamos um corante, o fotossensibilizador, o azul de metileno, uma fonte de luz, que é um laser vermelho, e usando todos esses elementos nessa combinação, nós conseguimos obter a morte do micro-organismo desejado. Mas para que esse processo seja eficaz, é preciso que o fotossensibilizador combine com a fonte de luz. E a fonte de luz tem que ter penetração para chegar na área-alvo onde está o micro-organismo. O tempo desse processo depende de qual micro-organismo a gente quer eliminar. Por isso, trabalha-se com um tempo de radiações diferentes. Quanto maior a resistência desse micro-organismo, maior o tempo da radiação. É importante que o micro-organismo esteja curado,
que a luz alcance toda a extensão e que o corante, né, sofra interferências, que o corante não sofra interferências de outros líquidos, como a saliva e sangue também. Se todo esse passo a passo for seguido e usar tudo o que eu falei acima, for usado corretamente, o tempo corretamente, a morte desse micro-organismo é garantida. O tratamento fotodinâmico em duas especialidades odontológicas, endodontia e estomatologia. A PDT em odontotia tem sido apontado como importante coadjuvante no tratamento periodontal, principalmente devido à sua eficiência contra micro-organismos resistentes aos antimicrobianos tradicionais. A utilização da terapia tradicional na periodontia pode ser limitada pela presença de micro-organismos resistentes ou ainda por áreas de difícil acesso. Nesse caso, o prognóstico desfavorece e a redução. Nos índices de sucesso após o tratamento periodontal tradicional, apontam a PDT como importante tratamento a ser integrado, visando a obtenção de prognósticos melhores e mais previsíveis. Paciente, 64 anos, do sexo masculino, chegou na clínica de atendimento odontológico apresentando as seguintes queixas: dor, inchaço e bolinha no dente. Foi realizado o exame clínico e o diagnóstico foi fístula na região periapical do dente 47 e sondagem periodontal de 10 milímetros. Foi decidido o tratamento periodontal e endodôntico com a utilização do tratamento fotodinâmico. Esse tratamento ele foi conduzido para favorecer a redução dos micro-organismos na região do dente. Na fístula, a fibra foi introduzida até o limite interno e novamente tracionada, percorrendo toda a sua extensão diversas vezes. Durante o tempo de irradiação, cada sítio recebeu 9 sets de energia, entregues com potência de 100.000 volts durante 90 segundos de irradiação, totalizando 27 J de energia e 270 segundos de radiação. O paciente ele fez um retorno de 6 meses e a radiografia periapical indicou formação óssea periapical e periodontal. A terapia fotodinâmica na estomatologia. Estomatologia é a especialidade odontológica que previne, diagnostica e trata as enfermidades relacionadas à cavidade oral e todo o aparelho estomatognástico. Os tratamentos convencionais para certas patologias, como por exemplo câncer bucal, lesões infecciosas, herpes e candidose, destaca-se as cirurgias de radioterapia e quimioterapia e drogas sistêmicas também. Esses tratamentos apresentam sim efeitos benéficos, porém oferecem efeitos colaterais, como por exemplo uma menor resistência a infecções, perda de apetite, entre outros. Diante dos efeitos colaterais e da eficiência limitada das terapias, novas alternativas de terapia estão surgindo, entre elas a PDT. A PDT já vem sendo utilizada no tratamento de lesões neoplásicas. Essa terapia fotodinâmica ela é dividida em duas. A primeira é a terapia antimicrobiana e a segunda é antineoplásica, ambas aplicáveis na estomatologia, devido ao seu baixo custo, mínimos efeitos colaterais, ausência de ação sistêmica, baixa toxicidade do corante utilizado e redução da probabilidade de decorrências a lesões intraorais. A simplicidade da terapia e da ausência de risco são características que tornam a técnica uma alternativa viável para aplicação de clínica na estomatologia. Pacientes 30 anos, sexo feminino, compareceu na clínica odontológica apresentando vesícula no lábio inferior direito referente à infecção herpes labial. Foi aplicada sobre a vesícula drenagem e o tempo de pré-irradiação. Depois de 5 minutos foi aguardado e reaplicado 30 vesículas com laser de baixa potência na faixa vermelha, com a pontura posicionada perpendicularmente e em contato à superfície. Foram feitos 6 pontos de irradiação de maneira a abranger toda a área da lesão.
Foi utilizada a potência máxima do equipamento de 100.000 volts, densidade de energia de 140 J, tempo de irradiação de 40 segundos. Por fase da crosta também foi realizada laser terapia diária com o mesmo laser de baixa potência. As irradiações foram realizadas com 100.000 volts 35 J por 10 segundos por ponto. Após 6 dias houve reparo completo das lesões no paciente.